Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje discute a reforma do ensino médio, não é? Proposta aí pelo governo atual. Gente, nós só escutamos críticas acerca dessa reforma. A colunista Mônica Bergamo diz, inclusive, o seguinte, Mônica Ribeiro, desculpem, nós estamos saindo de um ensino médio, não é, que precisava, de fato, de ser resolvido numa série de aspectos, mas estamos indo ao encontro de um ensino médio líquido, usando a famosa expressão do Bauman, não é? Afinal, é isso mesmo, é ensino médio líquido? Eu acho que se a reforma tem mérito, o único que eu consigo ver é que é colocar na rua a discussão sobre o ensino médio. O ensino médio é aquele ponto de chegada da escola básica brasileira em que todos os problemas explodem. Explodem porque os alunos e as alunas têm muito mais autonomia, muito mais questionamento e, portanto, eles estão muito menos afeitos a receber a escola pronta. E querem ser ouvidos, querem né? ser Como protagonistas dessa antes, escola. Exato. É onde explode todas as contradições da falta de estrutura da escola. Quer dizer, como é que você vai aprofundar estudos se você não tem laboratório, se você não tem professor de dedicação exclusiva, se você não tem espaço, não tem tempos? Então, explode aí, a escola se torna insuportável quase para boa parte deles. E também explode o problema do financiamento da escola básica brasileira. É um financiamento muito aquém daquilo que ela precisa no seu conjunto. Sim. Então, o ensino médio precisava reformar. E eu acho que o único mérito que eu vejo na reforma é que isso veio a público. Antes era uma discussão entre especialistas na comunidade escolar. Eu acho que a sociedade brasileira ficou conhecendo muito mais. O documentário, outras formas de falar da reforma, mostra, olha, a nossa escola precisava enfrentar esse problema. Exato, Luciano, mas enfrentar um problema que já está resolvido do ponto de vista legal, não é? Quer dizer, que chance tem a sociedade de compreender, não é? E de sugerir, de contribuir para uma reforma do ensino médio? Eu concordo com você, né? Quer dizer, a ação, não é, aí desse governo escancarou, não é, a questão do ensino médio ao colocar a reforma como algo que foi prioridade zero, diríamos assim. Mas uma reforma que foi ditada, mais uma vez. Claro. A sociedade, eu acho que sequer está compreendendo direito o que é essa reforma, os percursos formativos, o tempo integral. Eu diria que a sociedade só vai entender o que está acontecendo e o que está por detrás da reforma quando ela começar a ser efetivada em 2019 e 2020. Se é que vai ser efetivada. Se é que vai ser efetivada, porque ela prevê um processo gradual, lento, como toda estrutura estatal enorme como a nossa. Então, acho que a sociedade só vai entender aí. Mas eu vejo um mérito importante. Mobilizou os meninos. Eu vejo como mérito a reforma ao ser anunciada, ela produziu nas escolas de ensino médio do Brasil, em praticamente todos os estados, em alguns mais, outros menos. Produziu em Betim, onde eu vivo, uma resposta imediata que foram as ocupações. Sim, sem dúvida nenhuma. Esse talvez seja eu vejo um mérito aí um mérito, entre aspas, né? Mas uma consequência, um desdobramento que produziu meninos como Gabriel, que você conheceu, né? No percurso que eu fiz pelas escolas, onde os meninos estavam ocupando as escolas, eu vi tanto crescimento, eu vi tantos garotos e garotas pautando... Fala um pouco do Gabriel, né? Pra gente entender e saber quem é esse menino, né? Fantástico. O Gabriel foi a liderança da ocupação da Escola Estadual Tito Livio, em Betim, que foi a primeira escola a ser ocupada, e depois passou a ser uma referência na cidade para os outros garotos que queriam fazer o mesmo movimento nas suas escolas. E o Gabriel deu conta de fazer essa leitura, que eu acho que para um garoto de ensino médio ainda é bastante arrojado, né? Deu conta de fazer essa leitura mais política, essa leitura mais de médio e longo prazo, para aquele gesto e aquela postura de dizer, essa escola é nossa, e ela pode ser nossa em todos os aspectos, e a gente vai ocupar essa escola para dizer isso. E a escola é muito importante para eles. E a escola é importantíssima para eles, né? Quando eu perguntava para eles o que vocês estão aprendendo com a ocupação, eles me diziam, nós estamos aprendendo que conviver com o outro não é fácil.
porque estamos aqui 24 horas por dia, tendo que tomar decisões e fazer escolhas que a gente não tinha experimentado antes. Então, eu penso que se a gente chama essa garotada, eu acho que eles deram uma demonstração disso. Eles dão conta de ficar na escola sem depredá-la. Eles dão conta de ficar na escola protegendo a escola, tornando a escola melhor, garantindo a sua higienização. Eles deram conta de uma série de eu acho que eles tarefas deram uma lição, né? que a sociedade não acreditava que era possível. Exatamente. Foi uma lição. Acho que foi uma grande aula. Né? Uma grande aula. Uma grande aula. Mas essa aula parece que não foi ouvida, não é? Lá no Palácio do Planalto. Não. Não é? Entre ministros, gestores. Não Agora, foi. eu acho que assim como não fomos ouvidos nas outras reformas. Sim. Eu acho que assim, a reforma do ensino médio, ela contava com essa urgência que já vinha sendo produzida e a medida Anunciada. provisória vem um pouco nessa essa justificativa, esse gesto autoritário, mas o conjunto, né? A PEC do fim do mundo, a reforma trabalhista, a reforma presidencial, que é um conjunto de reforma de desconstrução do Estado. Né? E de desconstrução da educação, Luciano. Claro, claro. Porque como é que a gente pensa num projeto de ensino médio, com escola integral, com percursos formativos, que como diretores de escola já disseram, não é possível fazer isso, não é? Porque isso vai encarecer em muito o custo do ensino médio, com o congelamento Do recurso. dos gastos sociais e, dentre eles, a educação. A educação. Tem algo aí que é muito contraditório, não é não? Claro, eu acho que tem um impacto imediato no ensino médio, nessa ideia de que a gente precisa mais dinheiro e não menos dinheiro. E não menos. Porque você estava falando dos dados do censo, nós estamos falando de alguns milhões que estão chegando. exatamente. Não é por acaso, acho que no interior, inclusive, dessa crise que instalada, parou o crescimento do ensino médio, né, das matrículas do ensino médio, estagnou, e eu acho que esse é um dos grandes problemas, como a professora chamou a atenção no documentário, 38% não está na escola nem trabalhando. Onde eles estão? Onde eles estão, é a Né? pergunta que ela faz, acho que a gente tem que responder. E o rebatimento disso também no ensino superior, porque muitos desses jovens que chegam ao ensino médio querem ir para o ensino superior, e a falta de recursos, o sucateamento das universidades, hoje, né, os reitores estão falando que não dão conta de fechar esse ano, mostra que não apenas não teremos a ampliação das vagas no ensino superior público, como elas tenderão a definhar, como já o caso da anunciou, UERJ, né? Eu acho que Nossa, mostra grave. a gravidade da situação. Então, assim, eu acho que isso é também, digamos assim, cortar as asas dessa meninada, como o Luiz falava, que quer ir no ensino superior. Eu acho que podia mudar, tem mudado a cara da juventude, a cara da universidade. das salas de aula, né, na universidade. Eu acho que isso é fundamental, assim, e é fundamental que a gente articule essas duas coisas, ensino médio e universidade, porque estar na universidade pública também, cada vez mais se constitui um direito de todos. Né? Luiz, e aí, como é que a gente fica? Não é? Ao final tudo isso, eu tenho... a gente pode ter alguma esperança ainda? Não, pode, eu acho que pode. Deveríamos ter, né? Aliás, acho que a última coisa que podem nos arrancar é a esperança. Eu acho que a gente tem que... A resistência, eu diria, começa por aí, passa por sustentar e manter a esperança. Em Betim, na minha experiência lá com os meus alunos de Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem, e com os projetos de extensão, a gente tem feito a opção de investir na formação desses garotos, inclusive da garotada que participou das ocupações no ano passado. Então, a gente está, neste momento, negociando com algumas escolas que foram ocupadas a possibilidade de desenvolver um trabalho em que eles possam rever o que viveram, olhar para a experiência que construíram em 2016 e construir a partir dessa experiência uma reflexão sistematizada, mais madura, e se disponham a se preparar para serem educadores dos seus pares, né? As escolas têm sido receptivas? Muito. Ah, que bom. Muito. Na verdade, o que a gente observou, com alguma exceção, a maioria das escolas viu essa experiência dos meninos com bons olhos, né? Houve uma certa manipulação, uma tentativa de transformar a experiência dos garotos em vandalismo, em uma atitude claro, com a ajuda da mídia, não é? Para a estrutura, para né, o equipamento público. Mas a maioria das escolas percebeu um crescimento aí, sabe? Então, acho bacana isso. Então, nós vamos caminhar no sentido de fazer o nosso papel, que é de oferecer formação,
né? E oferecer a eles a oportunidade de fazer uma avaliação, uma leitura crítica da experiência política que viveram ao ocupar as escolas. Luciano, Então, a UFMG também foi sede de ocupações, foi sede de ocupações. Eu acho que essa ideia de reinvenção da universidade, reinvenção da escola, com essas forças que ocuparam a escola, acho que é fundamental. Assim, os meninos e meninas aprendem essas relações de poder no exercício, né? Assim, eu acho que essa é uma dimensão importante. Agora, nessa perspectiva também para frente, eu acho que o Brasil tem 5.570 e tantos municípios, todos eles, se tem uma instituição, tem escola. Tem né? escola, é verdade. Acho que isso é fundamental. E dentro dessas escolas tem professores que ainda acreditam que é possível fazer, que o Temer vai passar, que esse grupo vai passar e que é possível continuar reinventando o cotidiano, a escola, a vida. Eu acho que nesse sentido eu tenho muita expectativa de que esse tempo, que é um tempo sombrio, há de passar, e eu acho que a gente sai fortalecido dele também para pensar a educação O e sol pensar o Brasil. voltará a iluminar, essas não é? coisas. Então, acho que é Paulo isso, a Freire gente nos tem que inspire. manter Claro. essa esperança. E que Paulo Freire, E que Paulo sem dúvida Freire nos nenhuma. inspire. Eu acho que Claro. está na hora de resgatar esse homem, né? Isso, é verdade. Olha só, nosso programa chegou ao fim, né, com muita coisa ainda para a gente dizer, quem sabe, né, numa outra oportunidade nós continuaremos essa conversa. Ela é muito importante mesmo, não é? Luiz, Luciano, agradeço muito a participação de vocês, né, neste debate de um tema que é tão importante para todos nós, não é? O programa de hoje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões de temas e comentários, basta entrar em contato pelo endereço de e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook, Programa Educação em Movimento. Espero vocês na próxima edição. Até lá!